Fluminense pode encarar o Corinthians com algumas mudanças na sua equipe e o Corinthians vai ter mudança para encarar o Fluminense. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo. Também temos novas informações sobre a situação do volante André, que saiu lesionado na última partida do Fluminense. E, claro, causa muita preocupação na torcida tricolor. Então, você confere se você está inscrito aí na Central, aperta o botão do like e vamos começar a falar muito de Fluminense por aqui. Eu vou começar esse vídeo aqui com uma ótima notícia, porque teve Fla-Flu pelo Sub-15 lá em Xerém e o Fluminense atropelou o Flamengo. A partida foi válida pela Copa Rio da categoria e o Tricolor venceu por 3-0. Os gols estão passando aí na tela para você, ó. O cruzamento na área, bola de falta do Gabriel Dias, tem o Ronald cabeceou e abriu o placar para o Fluminense contra o Rubro Negro, e o Fluminense depois ampliou, né? Um belo lançamento do Danilo Amaral, e aí o Maxwell recebe essa bola, faz bela jogada individual e bate de canhota na saída do goleiro, dando 2-0 para o Fluminense, que ainda ampliou, fez o 3-0 nessa jogada ensaiada aí de escanteio, ó. O cruzamento de canhota lá na área, o Cassiano subiu mais alto que todo mundo e fez o 3-0 para o Flusão. Então o Tricolor pode chegar, né, à segunda colocação na competição com essa vitória. Um excelente resultado do Fluminense na Copa Rio Sub-15. E falando do futebol profissional do Fluminense agora, o Tricolor divulgou informações de ingressos para a partida contra o Sampaio Corrêa. A torcida tricolor espalhada pelo Brasil, mas mais precisamente no Espírito Santo, está bastante ansiosa naturalmente com essa partida, já que o jogo será realizado lá em Cariacica. O mando é do Sampaio Corrêa, que é uma equipe do Maranhão, mas eles negociaram e venderam esse mando para o jogo ser realizado no estádio Kleber Andrade, né? O Fluminense divulgou aí, tá aí na tela, sócios de todos os planos têm direito aí, ó, a esses ingressos, ó, inteira 230 mais taxa, meia 115 mais taxa, solidário 125, perdão, mais taxa, mais 1 quilo de alimento não perecível nas arquibancadas AB e nas arquibancadas CD, R$ 198 mais taxa a inteira, 99 mais taxa a meia, e tem a meia solidária, né, que é 109 mais taxa, mais 1 quilo de alimento não perecível, né? Sinceramente, o preço bem salgado para um jogo de terceira rodada, terceira fase da Copa do Brasil, uma partida contra o Sampaio Corrêa, partida de ida, né? Nem tem tanto apelo assim, claro, tem muito apelo para a galera do Espírito Santo, tá tendo essa oportunidade de ver o Fluminense por perto, né? Mas é uma pena. E fique claro, né? Eu falando isso, eu não tô reclamando do Fluminense, não. O mando de campo é do Sampaio Corrêa. O Fluminense pouco pode fazer nesse quesito, né? Mas, pô, você vê ali ingresso que chega a R$ 230 mais taxa, né? Essa taxa não tá nem explícita quanto que é esse valor dessa taxa, né? Mas, pô, mais de R$ 200 no ingresso para ver a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil é muito salgado, é muito complicado, né? É triste isso, porque a galera lá do Espírito Santo fica ansiando tanto para ver o Fluminense, e quando tem oportunidade, são esses preços extremamente abusivos aí. Enfim, espero que mesmo assim, tá, a torcida tricolor lá, quem puder, né, quem conseguir ir, lote o estádio, faça uma bela festa para encaminhar a nossa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil 2024. E tem mais 2 possíveis adversários do Fluminense no Super Mundial de 2025 revelados. A gente vai conversar bastante sobre isso aqui nesse vídeo. Mas antes eu vou rapidamente lembrar você de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica sabendo de tudo o que acontece com o Tricolor na palma da sua mão, na palma do seu WhatsApp. Então você vai clicar no link do comentário fixado, vai apertar o botão de seguir e vem fazer parte do canal da Central, combinado? Tô te esperando por lá. E como eu disse, 2 possíveis adversários do Fluminense no Super Mundial de 2025 foram revelados, né? 2 equipes da África garantiram a sua participação no torneio e agora a gente já sabe todos os representantes do continente africano na competição, né? Serão 4 equipes africanas e agora o Mamelodi Sundowns da África do Sul e o Esperance da Tunísia, né? O Esperance de Tunis, que é a capital da Tunísia, é o mais um classificado para esse Super Mundial de 2025, né? No total vão ser 32 equipes, a gente lembra muito bem, né? O mesmo formato da Copa do Mundo, que a gente está acostumado. 32 equipes, dividido em 8 grupos de 4 equipes, fase de grupos, oitavas, quartas, semi e final, né? O sorteio ainda vai acontecer, deve ocorrer
agora no próximo mês de julho. E a gente lembra, né, o Fluminense, claro, como atual campeão da Libertadores, tem a sua vaga assegurada na competição. Restam apenas 6 vagas para serem reveladas, né? 3 delas, inclusive, são aqui da América do Sul. É o campeão da Libertadores 2024 e mais 2 equipes que entrarem pelo ranking, né? Claro que se o Fluminense, Flamengo ou Palmeiras ganharem essa Libertadores, são times que já estão classificados, aí abriria mais uma vaga pelo ranking, naturalmente. O Fluminense não vai ganhar 2 vagas no torneio, tá? Mas tem mais 2 adversários aí, possíveis adversários do Fluminense revelados, e agora o continente africano está preenchido, a gente já sabe todos os representantes no Super Mundial de 2025. Vamos falar um pouquinho sobre o volante André. Tem informação nova sobre o grau da lesão que ele teve, né? Falamos aqui no vídeo de mais cedo, se não assistiu ainda, depois que assistir esse aqui, corre lá e confere, que o André teve, né, divulgado pelo Fluminense, uma lesão no joelho direito, né, no ligamento colateral medial do joelho direito. E no vídeo de mais cedo eu falei, né, que provavelmente o André ficaria no mínimo 1 mês fora, teria que ver como que foi a questão do grau da lesão, né? Qual foi a gravidade dessa lesão. Eu lembrei a vocês da lesão do Alexander ano passado, foi uma lesão igual, né? Se não me engano, do Alexander foi no joelho esquerdo, a do André no joelho direito. Mas foi uma lesão igual também, foi um estiramento do ligamento colateral medial. E o Alexander, na época, a previsão dele, como era grau 2, foi de 2 meses fora, e aí depois ele teve aquela infelicidade, tem uma lesão muscular, enfim, o resto da história a gente já conhece muito bem. E a gente não sabia ainda o grau da lesão do André, né? Mas dificilmente ele ficaria menos do que 1 mês fora. Só que o Vitor Lessa trouxe pra gente uma informação importante sobre isso. Ele revela para nós qual é o grau da lesão do volante tricolor. Assim como o Alexander ano passado, a lesão do André é de grau 2. Então a tendência é que ele fique de fora por um período ali entre 6 a 8 semanas, né? Pode chegar aos 2 meses. Claro, isso varia muito do biotipo de cada jogador, como cada jogador reage ao tratamento, mas pelo menos ali 1 mesinho fora fica, e geralmente fica de 6 a 8 semanas de fora. Então o Fluminense vai ficar esse período aí sem o volante André. Claro, quando a gente vê ele saindo de campo chorando, a gente vê o André saindo machucado, a gente fica muito preocupado. Foi um alívio, tá? Foi um alívio ver que o André não teve um rompimento de ligamento, não foi nada muito mais grave. Essa lesão é uma lesão relativamente tranquila de se resolver, ele vai fazer fisioterapia. Claro, o ideal é não ter lesão, né? Mas não vai precisar se operar, como o caso do Lelê, por exemplo, não é nada absurdamente grave. Vai ficar esse 1 mês e meio, 2 fora, e depois pode retornar normalmente aí às atividades com o tricolor das Laranjeiras. E agora eu tenho algumas informações importantes para trazer sobre Corinthians e Fluminense, 4ª rodada do Brasileirão, que vai ocorrer amanhã lá em Itaquera. Tem possível mudança no Fluminense, tem mudança na equipe do Corinthians, que não vive boa fase, e a gente vai falar muito sobre isso, só que rapidinho, eu vou aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central e sempre nos dando aquela moral, né? Em todo vídeo eu convido você que está aí ligado na Central nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber, né, até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. E a galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, mandar um abraço para o Edival, de Araruama, para o Leonardo José, de Volta Redonda, para o Décio, de Nova York, para o Marcos Antônio, de Aracruz, no Espírito Santo, para o Delmiro Gil, de Minasul, em Goiás, e para o Alcelino, de Santo André, em São Paulo. Um abraço para a galera e o convite, claro, você que está ligado aí na Central, quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar de Corinthians e Fluminense, porque o nosso adversário pode ter uma mudança, vai ter uma mudança bastante importante para o jogo contra o Fluminense, né? Vale lembrar, o Corinthians vive uma péssima fase, até o momento ele não marcou um gol sequer no Campeonato Brasileiro. Inclusive eu tenho aqui para vocês a informação, nos últimos 4 jogos, o Corinthians marcou 0 gols, tá? O Corinthians não fez nenhum gol nos últimos 4 jogos. A estreia do Brasileirão empatou em 0-0 contra o Atlético Mineiro. No segundo jogo perdeu para o Juventude por 2-0. Perdeu na terceira rodada para o Bragantino por 1-0. E agora, no meio de semana, perdeu por 1-0 para o Argentino Júnior. Parece, inclusive, que o Argentino Júnior estava com time reserva, tá? Ganhou de 1-0 do Corinthians. E
a situação de crise por lá, o técnico Antônio Oliveira balançando bastante, o goleiro Cássio deu uma declaração, né, falando que ele não é o grande culpado, que ele está se sentindo um pouco exausto, que tudo botam a culpa nele, jogam na conta dele, tudo o que acontece com o Corinthians. Bom, se ele é o culpado ou não, eu não sei, eu não vou entrar nesse mérito, mas fato é que ele pode ir para o banco de reservas, tá? O GE traz a informação de que o Antônio Oliveira, técnico do Corinthians, testou Carlos Miguel no gol, no lugar do goleiro Cássio, né? Fase tá ruim, faz essa mudança de goleiro. Eu já vi muitos corintianos elogiando demais o Carlos Miguel, que é um jovem goleiro lá deles. Segundo eles, hoje já é mais goleiro do que o Cássio e deveria ser o titular. Bom, deve começar jogando contra o Fluminense. Portanto, a provável escalação do Corinthians, segundo o GE, tem o Carlos Miguel no gol, o Fagner na direita, uma zaga formada pelo Félix Torres e pelo Kaká, e na lateral esquerda uma dúvida, né? A tendência é que jogue o Hugo, mas tem a possibilidade de atuar o Matheus Bidu. No meio-campo tem Ranielli, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Lá na frente, o Wesley ou o Romero que gosta de fazer gol no Fluminense, por sinal, espero que não jogue. O Wesley ou o Romero, Yuri Alberto e Pedro Henrique. Esse é o provável Corinthians, portanto, para enfrentar o Tricolor amanhã. E o Fluminense, por sua vez, pode ter mudanças para essa equipe, porque a informação também do GE é de que os jogadores do Flu serão reavaliados no treino que vai ocorrer hoje, sábado, e alguns, né, dependendo da sua questão física, podem acabar sendo poupados para esse jogo. O Fluminense, a gente lembra, jogou no meio de semana contra o Cerro Porteño lá no Paraguai. O Fernando Diniz falou muito, né, sobre o estado do gramado, que era um gramado muito fofo, deixava o jogo mais pesado, então pode acabar poupando alguns jogadores por questões físicas. O GE traz uma provável escalação com muitas dúvidas, né? Os jogadores que eles cotam aqui que poderiam ser poupados são Samuel Xavier, Felipe Melo, Marcelo, Ganso e Marquinhos, né? Esses 5 jogadores ali podem acabar não começando. Então, o provável Fluminense tem o Fábio no gol, na direita Samuel Xavier ou o Guga, na zaga Felipe Melo ou Antônio Carlos, né? A galera que quer ver o Felipe Andrade titular, aqui o GE está dizendo que se o Felipe Melo não jogar, a tendência é que o Antônio Carlos forme a zaga com o Manuel. Na esquerda, o Marcelo ou o Diogo Barbosa, já é uma mudança que a gente está acostumado a ver. No meio-campo, Martinelli, Lima, jogando no lugar do André, e Paulo Henrique Ganso ou o Renato Augusto. Renato Augusto já conhece bastante o Corinthians, jogou muito tempo lá, é muito ídolo do Corinthians. Lá na frente, Marquinhos ou Douglas Costa, Arias e Germancano, né? Importante reforçar aqui, salientar, voltar. Lima, portanto, é o favorito a pegar a posição do André, né? A gente falou aqui da lesão do André, acabei de falar, o André vai ficar um tempo de fora, e a gente tem como outras opções no meio-campo o Gabriel Pires, segue machucado, tá completando aí 2 meses sem jogar uma partida pelo Fluminense e aparecer em campo, praticamente não jogou desde que chegou. O Alexander tá afastado, seguirá afastado pelo menos até esse jogo contra o Corinthians, né? As informações que a gente tem aqui, tanto ele, John Kennedy, Cauã Elias e Arthur, vão ser reavaliados, né? Enfim, a questão da punição quando o time voltar. O Fluminense foi direto do Paraguai lá para São Paulo, então quando o time voltar vai ter essa reavaliação para o jogo contra o Corinthians. O Alexander não vai estar disponível, sobra o Lima, né? Então o Martinelli recuando para virar um primeiro volante e o Lima entra ali como segundo volante na posição do André. A gente deve ter em breve algumas novidades sobre isso, né? Sobre essa questão de desgaste, se o Fluminense vai com um time mais próximo do titular ou se vai poupar mais gente contra o Corinthians. E para isso, claro, eu já faço o convite para vocês que amanhã tem pré-jogo aqui na Central Live. A gente vai estar ao vivo aqui falando muito sobre esse jogo. Combinado? Eu quero, claro, que você deixe o seu comentário aqui. Tá confiante? O Fluminense pode vencer o Corinthians ou a gente vai ressuscitar o defunto? Tem 4 jogos que o Corinthians não marca um gol sequer, hein? Deixe seu comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.